Fala pessoal do Pé de Limão, estamos aqui mais uma vez com Conexão Caipirinha, que você sabe, aqui nós estamos no Brasil e o nosso negócio é caipirinha. E como eu já tinha dito, já na semana passada nós tínhamos falado já sobre esse assunto, que é a desigualdade de gênero, que principalmente na área do serviço público, e por isso continuamos hoje aqui, tá, com a Lau Reis, que é lá diretora do Sindicep, e também com a Adriana Marculino, que é do DIEESE, socióloga, diretora do DIEESE, certo? Vamos lá, vamos continuar a conversa com elas. Como é que vocês estão? Tá tudo bem, Lau? Tá tudo bem, Adriana? Tudo bem. Opa, que legal, bom ter vocês aqui de novo. Vou começar aqui com uma pergunta para você, Lau. O machismo não é uma criação das feministas? Não é uma criação das feministas. O machismo, eu entendo que ele é uma consequência da estrutura que a gente tem, a estrutura patriarcal, que diz que o homem é que domina, é ele que manda e que as mulheres são inferiores e devem essa obediência a eles. Não, em hipótese alguma, isso é uma criação das feministas, né? Pelo menos eu não vejo dessa forma. Ele só é consequência do sistema que a gente tem, a estrutura que a gente tem, né, no mundo, em que diz que os homens são os donos de tudo, né? Só a gente tem que estar sempre pedindo autorização para eles e a gente vai estar sempre num lugar inferior. Então, não é culpa das feministas que o machismo existe. E você, Adriana, o que você acha disso? Não, eu não acho. Eu acho que é uma construção social, né? E tem características diferentes de acordo com o tempo histórico. Agora, se a gente for analisar as questões bem concretas, né? O machismo, ele tem uma base material que é bastante evidente, né? Então, se a gente olha para o trabalho, as mulheres, tanto o trabalho doméstico como o trabalho fora de casa, né? As mulheres têm uma situação de inferioridade ou de maior responsabilidade pelos trabalhos domésticos, enquanto os homens têm uma menor responsabilidade pelos trabalhos domésticos. No trabalho fora de casa, o que a gente vê é que as mulheres estão em condições piores no mercado de trabalho, então elas recebem menos, elas estão mais sujeitas às taxas de desemprego, elas estão em ocupações que são ocupações consideradas tipicamente femininas e que são geralmente ocupações menos valorizadas. Então, todas essas características do mercado de trabalho mostram claramente que existe uma desigualdade grande entre homens e mulheres. Agora, se a gente olha para outras áreas, né, como, por exemplo, a questão da violência, né, a questão da participação política, né, a gente olhando para essas outras áreas, concretamente você vê como a participação das mulheres é reduzida na política e como a violência sofrida pelas mulheres é muito maior, né, e é justamente pelo fato de ser mulher, né. A gente tem visto isso aí, as estatísticas de feminicídio, isso é bem concreto, né, isso é bem real, né. Então, eu acho que não é possível, né, ter uma afirmação de que isso é mimimi, como se diz por aí, né, que é muito mimimi, é muita reclamação, porque quando a gente olha para a realidade, né, nós mulheres todo dia ouvimos diversos relatos de colegas, de companheiras, a gente assiste jornais e vê relatos, né, ou de como as mulheres estão super atarefadas com os cuidados da casa, com os cuidados com os filhos, com os cuidados com as pessoas idosas e doentes, né, como elas têm uma dependência econômica algumas vezes do marido. Essas questões todas são bem reais, bem concretas e na velocidade, tem tido muito debate sobre o feminismo, né? Mas na velocidade que as coisas estão mudando, ainda vai demorar décadas para a gente de fato conseguir igualdade, por exemplo, no mercado de trabalho e para a gente acabar com a violência que as mulheres sofrem cotidianamente. Né? Então, queria que você dissesse para a gente aí, nesses tempos difíceis que nós estamos passando, crise econômica, esses impactos nas leis trabalhistas, tudo que nós estamos perdendo direitos nesses últimos 2 governos, isso é diferente para as mulheres? Eu acho que sim, porque as populações que sofrem maior desigualdade na sociedade, elas dependem de ações de uma intervenção concreta do Estado para reduzir essas desigualdades, né?
E o que a gente tem visto nesses últimos anos, nesse último período, é uma tentativa de esvaziar o papel do Estado, seja na redução das desigualdades, seja também na prestação de serviços públicos, né? E isso afeta diretamente as mulheres, né? Então, você vê, teve a emenda constitucional 95, que congelou aí os gastos do governo por 20 anos. Né? Então, significa que o governo vai ter menor capacidade de investir nos serviços públicos. As mulheres são muito dependentes do serviço público, né? Então, como as mulheres são mais responsáveis pelos cuidados, o fato de você ter problemas de acesso à creche, de acesso à educação, de acesso à saúde, de acesso à assistência social, impacta negativamente na vida das mulheres, né? Depois nós tivemos outras 2 reformas que impactam principalmente as trabalhadoras, né? Então, a gente teve uma reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista tem vários aspectos que são bastante negativos para toda a classe trabalhadora. Mas para as mulheres e para as mulheres negras, essa reforma trabalhista ela é pior ainda, né? Porque ela estabelece alguns contratos precários de trabalho, principalmente um contrato, ela facilita o que a gente chama de contrato em tempo parcial, então é você contratar uma pessoa para trabalhar menos horas, né? O governo disse que isso é para ajudar as mulheres a ter emprego, para elas poderem combinar o trabalho doméstico com o trabalho fora de casa, o que é um absurdo, né? Porque, na verdade, a gente deveria reduzir a jornada de todo mundo para que homens e mulheres pudessem, então, compartilhar as tarefas domésticas, o cuidado com os filhos. Então, eles estão propondo uma jornada, que é uma jornada onde você contrata mais mulheres, né? E que, por ter uma jornada menor, você também tem um salário menor. Então, isso vai ter um impacto na autonomia financeira das mulheres bastante negativo, né? Então, esse é um dos contratos que é bastante negativo. O contrato de trabalho, essa reforma trabalhista, ela também traz algumas regras que flexibilizam o uso da jornada de trabalho. Então, o empregador, ele pode usar a jornada de trabalho do jeito como ele quiser. Por exemplo, estabelecendo jornadas de 12 horas de trabalho para 36 horas de descanso. Para as mulheres, principalmente as mulheres que têm filhos, para as mulheres que são mães solo, né, combinar essa jornada de trabalho com os cuidados, porque ainda somos nós, a gente ainda não conseguiu avançar para compartilhar esses trabalhos com os pais das crianças, com seus companheiros, enfim, né? Então, essa jornada acaba inviabilizando que a mulher se mantenha no mercado de trabalho e, na verdade, empurra a mulher para fora do mercado de trabalho, né? Então, a reforma trabalhista ela tem algumas medidas que impactam principalmente as mulheres, né? Uma outra reforma... Opa, desculpa. Não, desculpa, pode continuar, Adri. Eu só queria uma outra reforma que impacta negativamente as mulheres é a recentemente aprovada reforma da Previdência, né? Ela aumentou a idade das mulheres de 60 para 62 anos para se aposentar e também para que ela possa receber o benefício integral da aposentadoria, aumentou de 30 para 35 anos. Significa que se hoje as mulheres já tinham dificuldade de acumular o tempo e a idade necessário para ter acesso à Previdência, com esse aumento de tempo, tanto de idade como de contribuição, as mulheres vão ter muito mais dificuldade de ter acesso à Previdência. Bom, e certamente, Lau, você deve ter muito a dizer sobre isso. Mulher, negra, da periferia, jovem, tá mais pesado para você e para essa galera todas essas reformas e essa forma de administrar o Brasil que nós estamos vivendo nesses últimos anos, né? Sim, assim, vai muito de encontro com o que a Adriana falou, né? A gente sabe que as mulheres negras são, em sua maioria, as chefes das famílias, né? E então, quando você pensa que uma mulher tem a responsabilidade de cuidar sozinha de um filho, e aí ela precisa trabalhar fora e ela vê reduzido, né, as políticas públicas, é muito difícil para que ela tenha o mínimo, né, tanto para ela quanto para oferecer para o seu filho. E a gente percebe que também, dentre as mulheres negras, infelizmente, também a escolaridade acaba sendo mais baixa, né? Hoje, apesar de todas as políticas afirmativas que a gente teve, né, ao longo dos governos do PT, a gente ainda tem muita gente da periferia, principalmente os negros, que não acessaram as universidades, né? Então, eles também estão expostos a trabalhos muito mais precários, né? O que faz com que
tudo isso se agrave. Então, as reformas, elas são bem maldosas, assim, bem como eu posso dizer, é até difícil achar uma definição, mas são uma tragédia, né, para a classe trabalhadora e principalmente para a população que é majoritária no país, mas é a mais sofrida, assim, que está mais à margem da sociedade mesmo, por conta dessa estrutura que é racista, né? Então, as reformas são um problema para a gente, sim. E os jovens também, eles têm que escolher, né, entre trabalhar e ajudar a família ou continuar os estudos. A gente ainda tem esse quadro dentro do nosso país. Então, muitas vezes, eles têm que optar por trabalhar, e seja qual o emprego que for, né, que hoje a gente tem aí muitos jovens pedalando 12 horas por dia para conseguir ganhar uma merreca, né, porque não tem emprego, não tem oportunidade, e aí você vê eles deixando, né, de entrar nas universidades, de ter uma perspectiva mesmo de futuro. Tá ruim para todo mundo, mas por ignorância de alguns, principalmente esses que nos governam hoje, tá ainda mais difícil para as mulheres, tá mais difícil para a gente que está trabalhando, para a classe trabalhadora, né? Bom, eu quero agradecer demais a presença de vocês nesse Conexão Caipirinha com um tema tão importante quanto esse. Lau, queria que você deixasse aí seu abraço para todo mundo que está assistindo o Pé de Limão, Conexão Caipirinha. Obrigada, gente, pela oportunidade de participar aí do programa com vocês, de estar aqui aprendendo também com a Adriana, que trouxe bastante informação, né? E a todos vocês que estão assistindo também, obrigada aí por passar esse tempinho aqui escutando a gente falar e participando. A gente que agradece, Lau, muito obrigado. Adriana, deixa um recado para todo mundo aí, depois de tudo que você falou pra gente aí, dividiu tanto conhecimento. Bom, também queria agradecer o convite, queria agradecer também a Lau por toda a luta que ela faz lá no sindicato, como mulher negra, representa esse papel no sindicato, é bastante importante. E também queria deixar um abraço aí a todas as mulheres que estão lutando, fizeram 8 de março, não só aqui no Brasil, mas na América Latina e no mundo todo, bastante representativo, com pautas bastante justas, né? Eu acho que agora é continuar a luta ao longo do ano e não só no mês de março, né? É isso. Obrigada. Valeu, muito obrigado, Adriana. Bom, vocês que gostaram de tudo que essas mulheres com muito conteúdo trouxeram para vocês, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O contato delas aí, para que vocês possam ver o que elas estão fazendo, ler o que elas estão trazendo pra gente, todo o conteúdo que elas podem trazer. O Conexão Caipirinha fica por aqui. Queremos mandar um forte abraço para todas as mulheres do Brasil, as mulheres guerreiras que estão todos os dias batalhando e tentando acabar com essa ignorância que existe no mundo. E estamos aqui ao lado de todas vocês para conseguir fazer com que nós tenhamos um mundo com mais igualdade de gênero, que as desigualdades se cessem nesse país. Pessoal, Pé de Limão, Conexão Caipirinha fica por aqui. Até a próxima.